Eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar com nossas aulas. Então, ao iniciar esse estudo desse clado neodermata, a gente deixa para trás aquela questão da vida livre dos turbelários, né? E agora a gente vai começar a entrar no domínio do parasitismo obrigatório. Ou seja, esse termo neodermata, ele vai sempre se referir à questão da nova pele, que é uma sinapomorfia fundamental, onde a epiderme ciliada da larva, ela vai ser substituída por um tegumento siliicial no adulto, que é essencial para resistir às defesas do hospedeiro. Observem esse exemplo da tela, onde esse representante dos monogia. Vamos começar o primeiro ponto olhando essa imagem, que é a especialização da fixação. Então, como esses parasitas externos, que eles são ectoparasitas, principalmente de peixe, esses animais eles desenvolvem esse órgão posterior de fixação que é extremamente potente, o raptor. O caso desse é esse órgão ali. O raptor, ele é equipado de ganchos e ventosas que garante essa adesão mesmo sob fortes correntes de água ou muco. Dentro do ciclo monogenético, o nome dessa classe, ele sempre vai derivar porque o seu ciclo de vida, ele é simples, ele envolve apenas um único hospedeiro. Biologicamente, isso é um modelo fascinante de especificidade ao hospedeiro e coevolução direta. Se a gente observar essa morfologia ventral, notem que a gente tem a presença dessa ventosa anterior, que é o proraptor, e esse sistema digestório incompleto, que embora pequenos, eles possuem essa musculatura altamente desenvolvida para manipular esses ganchos do raptor. Eles são relevantes para a área da saúde porque o estudo desses ganchos e da musculatura associada, ela é vital na farmacologia veterinária. Se algum de vocês quiser ou for fazer veterinária, porque os fármacos ou drogas que causam paralisia neuromuscular, ele impede que esse parasita mantenha essa pressão mecânica dos ganchos, levando ao seu desprendimento imediato. Esse grupo, ele sempre vai representar o primeiro passo na especialização do parasitismo dentro dos neodermata, porque ele vai manter essa complexidade morfológica externa que vai ser simplificada nas classes que habitam o interior dos órgãos, como no caso dos cestódios. Então, se a gente se perguntar essa estrutura complexa do raptor, com esses ganchos esclerotinizados, a gente discute como que esse ciclo monogenético, que é um único hospedeiro, favorece essa especificidade morfológica tão alta em comparação aos Virginia, que precisa adaptar a múltiplos ambientes e hospedeiros ao longo da vida. Observe que a ausência desses hospedeiros intermediários, ele permite que essa seleção natural refine essa morfologia do raptor para se encaixar perfeitamente em um nicho específico. Exemplo, as brânquias do peixe, de uma única espécie de peixe. Isso vai resultar numa especialização extrema, do tipo chave fechadura. Enquanto os parasitas com múltiplos hospedeiros do Virginia, ele vai manter a estrutura de fixação mais versátil e genérica para sobreviver em tecidos variáveis. Então, vamos nos perguntar, por que esses fármacos que inibem a polimeração da tubulina, como os benzimidazóis, são eficazes no desprendimento dos ectoparasitas, como esse exemplo aí da tela, que é considerando essa dependência de microtúbulos para a manutenção da forma e função das estruturas de fixação tegumentares. Observe que esse tegumento silicial e as ventosas dependem de uma rede de microtúbulos para o transporte de vesículas e manutenção e integridade estrutural. Ao bloquear a tubulina, o fármaco ele impede a renovação do tegumento e debilita a musculatura dessas ventosas. Ele faz que o parasita perca o tônus necessário para manter ganchos fixados. Ele resulta em sua queda mecânica. Ao falar do clado neodermata, a gente está descrevendo os parasitas obrigatórios verdadeiros. Então, a grande questão biológica aqui é o que permite que esses animais sobrevivam em ambientes hostis, como o trato digestório ou pelo sistema circulatório de hospedeiro. A resposta está na questão da sinapomorfia do clado, o tegumento silicial. Durante esse desenvolvimento, a epiderme ciliada da larva ela é descartada e é substituída por uma nova pele, que é a chamada de neodermis. Trata-se desse sincício, que é essa camada citoplasmática contínua, que é sem membrana celulares divisórias, ou seja, cujo núcleo fica protegido abaixo da musculatura. Farmacologicamente, essa estrutura ela é um alvo perfeito. Por quê? Os fármacos e drogas que alteram a permeabilidade iônica desse sincício, ele causa dano imediato por todo o corpo do parasita. Observe agora a diversidade trematoda, especificamente a subclasse que está representada aí nessa tela. Olha esses exemplos de A, B, C e D. Vamos observar o que? A característica diagnóstica. O que une esses animais é essa ventosa ventral grande, que é muitas vezes dividida por septos em alvéolos ou fileiras de ventosas menores. Essa estrutura oferece uma fixação mecânica e poderosa, superior às ventosas simples dos gíneos. Essa ponte evolutiva, que a maioria possui vida simples, que é o monoxeno, geralmente em molusco, mas alguns já utilizam hospedeiros intermediários, que são os peixes ou tartarugas, mostrando uma transição evolutiva para ciclos complexos que a gente vai estudar adiante. Observe também que ocorre uma baixa especificidade. Ao contrário dos outros grupos,
moluscos, esses aspidogástrios, eles apresentam pouca especificidade ao hospedeiro. Ele consegue sobreviver em diversas espécies de moluscos e vertebrados. Entenda que o tegumento do Neodermata e essas variações de fixação representada, ela é fundamental para a gente compreender como essa morfologia dita a resistência ao tratamento e à persistência de uma possível infecção. Então, se a gente considerar que o exemplo aí da tela, ele possui ciclos de vida, que pode ser tanto simples, que são os monoxênio, quanto os complexos heteroxeno, como essa flexibilidade biológica vai contribuir para a discussão sobre o ciclo de vida complexo dos trematórios de Gínia evoluiu a partir de associação inicial com os moluscos ou com vertebrados. A gente sabe que a presença de aspidogástrios em moluscos, como hospedeiros obrigatórios, ele sugere que o molusco foi um hospedeiro original e ancestral. Então, o uso de peixes e tartarugas como hospedeiros facultativos ou intermediários indica que o ciclo de complexo dos Gínia, ele pode ter sido uma adição evolutiva posterior, onde o vertebrado ele foi incorporado para ampliar essa dispersão do parasita. Se esse tegumento sisicial do Neodermata é uma camada única e contínua, explique por que os fármacos que causam essa vacuolização do tegumento, como já foi citado o praziquantel e outros fármacos e drogas, ele resulta em uma exposição rápida do parasita ao sistema imune do hospedeiro, levando à morte desse reumento. A resposta que você observar está justamente nessa morfologia desse parasita, porque como não há barreiras celulares individuais no sicício, uma ruptura local, ele causada por um fármaco, ele compromete a integridade de toda a superfície externa. Isso vai expor os antígenos internos desse reumento, normalmente escondido pelo tegumento, aos anticorpos e células de defesa dos hospedeiros, que agora ele vai conseguir atacar o parênquima diretamente, causando a lise desse parasita. Então, ao explorar essa classe dos monogênia, observamos que o ápice de especialização para esse ectoparasitismo, o sucesso desses animais depende de dois pilares, que é uma fixação inabalável no hospedeiro adulto e uma larva extremamente eficiente para a localização de novos alvos. Observe a diversidade de adaptações nas figuras A a E. A gente tem o raptor como esse caráter diagnóstico. Note que independente da espécie, o raptor posterior é a estrutura mais prominente. Em D, a gente vê essas ventosas múltiplas, enquanto em A e B, a gente vê a predominância de ganchos esclerotinizados. Essa variação ela vai depender principalmente do local de fixação, se for pele, brânquias ou bexiga, por exemplo, e do fluxo de fluidos que esse parasita vai precisar enfrentar. O sistema digestório e os vitelários. Observe internamente, eles apresentam uma faringe musculosa para fixação em um intestino ramificado. A grande extensão desses vitelários, glândulas que produzem a gema dos ovos, ele reflete esse alto investimento reprodutivo típico dos Neodermata. Essa última imagem aqui, o oncomiracídio, que é essa larva miciliada, é uma ferramenta de dispersão. Observe que ela possui esses ganchos, que está sinalizado como G, eles são precursores do raptor adulto. Ele permite que, assim que entra em contato com o hospedeiro, a fixação seja imediata. Sob a perspectiva da saúde, o oncomiracídio, ele é um calcanhar de Aquiles, porque no controle de infestações em aquicultura, os fármacos e drogas interferir na percepção sensorial da larva, ele vai impedir que essa larva localize o hospedeiro. Ele interrompe o ciclo sem a necessidade de tratar cada peixe individualmente. Observe que, diferente dos de Gínia, que a gente vai estudar a seguir, esse monogínia, ele mantém essa simplicidade de ciclo que exige essa precisão morfológica, cirúrgica, para a sobrevivência em superfície exposta. A larva desse oncomiracídio, ela apresenta esses cílios para a natação ativa, enquanto o adulto substitui essa epiderme por um tegumento sisicial, que são os neodermes. Então, como a gente vai discutir essa mudança ontogenética que reflete a transição de uma vida nova exploratória para uma vida sedentária protegida contra as respostas humorais do hospedeiro? A resposta disso está aqui. A epiderme ciliada, ela é ideal para dispersão rápida no meio aquático, mas ela é imunogênica e frágil. Então, essa substituição pelo tegumento sisicial no adulto, que é essa sinapomorfia dos Neodermata, ela permite que esse parasita estabeleça uma interface metabolicamente ativa e resistente. Ela é capaz de realizar endocitose e evadir o sistema imune através de renovação constante de sua superfície citoplasmática. Então, se a gente considerar que esse oncomiracídio possui esses ganchos larvais para fixação rápida, como explicar por que o tratamento preventivo da água, que é o luminal, é mais eficaz do que controlar surtos de monogínia do que o tratamento sistêmico de um hospedeiro, do ponto de vista da farmacocinética e de interrupção do ciclo de vida? O tratamento da água, ela vai atingir diretamente a larva, que é esse oncomiracídio, e antes que ela se torne um ectoparasita estabelecido. Então, como essa larva ela é pequena e possui uma alta
área e superfície em relação ao volume, a absorção do fármaco ela é quase instantânea. Ele impede essa fixação e, uma vez fixado, o parasita adulto ele pode estar protegido pelo muco do peixe, o que exige concentrações terapêuticas muito maior de ser eliminado. Então, começando a entrar dentro dos cestódios, é muito comum a gente pensar imediatamente em corpos longos e segmentados. No entanto, a gente tem uma subclasse cestodária que nos mostra uma organização corporal contínua e é desprovida daquelas proglótides e de escólicos verdadeiro. Observe que essas especializações morfológicas nas figuras A e B, esses parasitas que são de peixes quimeriformes, eles apresentam um órgão apical para fixação anterior e uma estrutura posterior característica chamada de roseta. Note que, embora não sejam segmentados, esse corpo repleto de testículos foliares e vitelários demonstra que a prioridade metabólica já é massivamente reprodutiva. Vamos observar aqui essa larva licófera. O ciclo de vida desses animais, ele começa com essa larva licófera, que se caracteriza por ter 10 ganchos posteriores. A nível biológico, esse é um dado filogenético crucial, porque a presença desses 10 ganchos na licófera, ela é comparada aos 6 ganchos da oncosfera, que é o hexacanto das tênias derivadas. Ele ajuda a mapear a redução e a especialização das larvas nesse filo. Vamos focar na questão da estrutura reprodutiva desse exemplo aqui. Observe que a complexidade do sistema hermafrodita, mesmo sem essa divisão de proglótides, o parênquima ele organiza ductos ejaculadores e vaginas e úteros de forma extremamente eficiente para garantir essa fecundação interna. Sobre a perspectiva farmacêutica e medicinal da saúde, por habitar esse sistema digestório e o celoma de peixes mais primitivos, os cestodária, eles são modelos para o estudo de absorção tegumentar pura, porque eles não possuem boca, não têm intestino e depende 100% desse tegumento essencial para se nutrir e manter essa entrada de xenobióticos, e o que torna qualquer falha na barreira tegumentar letal em curto prazo. Se a gente considerar a presença desses 10 ganchos da larva licófera do cestodária e a ausência de segmentação no adulto, como que esse grupo ele está apoiando a hipótese que o parasitismo de cestoda evoluiu a partir de um ancestral de corpo simples e que essa plogotização, que é a segmentação, foi uma adição evolutiva posterior para maximizar a produção de ovos. Observe que essa morfologia monozoica e o número maior de ganchos larvais, ele sugere que o cestodária ele preserva essa característica basal do clado neodermata, e essa transição para o estado polizoico nas tênias permitiu que cada segmento funcionasse como uma unidade reprodutiva independente. Então, uma especialização extrema para o parasitismo intestinal invertebrado superior, que o cestodária ainda não exibe. Como que essa ausência total do sistema digestório em todos os estágios da vida da cestodária influencia a escolha de um fármaco de ação sistêmica versus um fármaco de ação luminal, ou seja, ele não é absorvível no tratamento de infecções reumíticas celômicas. Observe que esses parasitas celômicos ou teciduais, eles não ingerem conteúdo luminal. Os fármacos de ação estritamente luminal, ele vai ser ineficaz. É necessário um fármaco de boa biodisponibilidade sistêmica, capaz de atingir o fluido onde o parasita está imerso, uma vez que o fluido do fármaco vai penetrar exclusivamente por difusão, através desse tegumento essencial, para finalmente conseguir atingir esse parênquima sólido. Nesse slide, a gente vai analisar essa transição evolutiva para a especialização máxima do cestódio. Observe que o ciclo biológico representado aí, dessa elongata, ele exemplifica que a transição para ciclos mais complexos, utilizando o crustáceo como hospedeiros intermediários e quelônios como definitivos. A larva, ela penetra ativamente no crustáceo, transformando-se em um juvenil infectante, o que demonstra uma busca direcional por nichos específicos. Vamos observar os pilares dessa especialização. A gente tem esse cestoide monozoico, que ao centro a gente vê esse organismo com esse escólice, aqui ó, rudimentar e órgãos genitais, organizado em um corpo único. É o elo entre o cestodário simples e as tênias segmentadas. Mostra que a cefalização funcional, ele precedeu essa segmentação do corpo. E a gente também tem essa diversidade de escólice, essas âncoras biomecânicas. Então, a cabeça do verme, ela é a sua ferramenta de sobrevivência dentro do peritautismo. Ela pode ser acetabular, que é a letra A, 4 ventosas circulares, que é muito comum em espécies que parasitam humanos. Ela pode ser botrial, que é o B, que é essas fendas longitudinais para sucção. Já a C e D, que são botridial, que são as expansões foliáceas complexas, típica de parasitas de tubarões e raias. Elas são adaptadas para mucosas intestinais em espiral. E, finalmente, vamos conhecer aqui os microtríquios. Ele é a convergência funcional. Por quê? Essa é a informação técnica mais valiosa que vocês vão ter. O cestódio, eles perdem o trato digestório e comem
pelo tegumento. Então, esse trabalho vai ser feito pelos microtríqueos, que são projeções que aumentam essa área de superfície, funcionando exatamente como microvilosidade do nosso intestino. Ele é um caso que a gente pode falar que é uma convergência, porque o parasita, ele mimetiza exatamente a superfície absortiva do hospedeiro para maximizar a eficiência metabólica. Ele torna-se virtualmente uma extensão do epitélio intestinal da vítima. Se a gente considerar essa diversidade de escólice apresentada de A a D, como que essa especificidade morfológica da âncora do parasita restringe essa amplitude de hospedeiro? Por que esse escólice botridial ele vai ser ineficaz no intestino delgado humano em comparação com o acetabular? Observe que esse escólice botridial ele possui dobras e ganchos adaptados a válvulas espirais e a criptas profundas no intestino de peixes que são eslamobrânquios. No intestino humano, que possui vilosidade e lumen mais uniforme, essa ventosa acetabular do tipo A, ela oferece uma pressão negativa mais estável e uniforme, garantindo a fixação que uma estrutura foliácea não conseguiria manter mecanicamente. Então, se a gente considerar que os microtríqueos, eles aumentam drasticamente essa área de exposição do parasita, como essa especialização absortiva vai influenciar na questão da velocidade de início de ação de fármacos ou drogas, como o praziquantel, que foi citado várias vezes, ou outras. Por que a integridade dessa pele absortiva é mais crítica para um cestódio do que para uma questão de um trematódio? A enorme área de superfície fornecida pelos microtríqueos, eles permitem que esse fármaco entre no parênquima de forma quase instantânea por difusão facilitada. Ela é mais crítica para o cestódio porque ele não possui boca. Então, se esse tegumento for danificado e essas bombas de transporte for bloqueada, ele perde simultaneamente essa capacidade de se nutrir e regular seus íons. Ele leva essa morte celular em cascata. Enquanto o trematódio ainda poderia, em teoria, ingerir nutrientes pela faringe, a gente não pode esquecer que o cestódio, ele é uma especialização extrema, que ele tem essa perda do trato digestório, ele é a mudança biológica mais drástica. Ele não apenas são vermes sem boca, eles são organismos que externalizaram essa digestão. Então, sob uma visão biológica, esses microtríqueos, eles não apenas aumentam a área, ele possui enzimas ancoradas que degradam esses polímeros do hospedeiro. Então, como o fármaco, ele entra pela mesma via que o alimento, difusão tegumentar, a cinética, ela é rápida. Se o tegumento for lesado, o parasita morre de fome e o desequilíbrio osmótico simultaneamente. Levando em consideração a unidade reprodutiva, que é a ploglótide, que a gente vai estudar, é diferente dos trematódios. Os cestódios, que são eucestoda, eles são todos polizóicos. Cada ploglótide, ele é um hermafrodita completo. Então, essa estrobilação, que é essa formação dessa ploglótide, que permite que o parasita libere milhares de ovos, geralmente sem precisar se mover e gastar energia com busca de parceiro, se a gente comparar na questão dos trematoda, que é a complexidade de um ciclo. Lembra que tivemos o ciclo heteroxeno, que são os de Gínia, que ele tem o uso obrigatório do molusco como primeiro hospedeiro intermediário, onde a gente tem a visão biológica de que a poliembrionia, que é essa reprodução assexuada dentro do molusco, ele permite que um único miracídio se transforme em milhares de cercárias, o que compensa essa baixa probabilidade de encontrar um hospedeiro definitivo. E que, no caso do controle de parasitoses por trematódios, como a esquistossomose, muitas vezes ela foca na questão do elo mais fraco, que é o molusco ou a cercária na água, e não apenas no tratamento do paciente. A gente tem que lembrar e recapitular isso daí. Finalmente, para a gente entender o que nós chegamos até agora, que é a questão do acetábulo e a ventosa oral. Enquanto o cestódio, ele troca nesses ganchos e microtríqueos, o trematódio, ele sempre vai depender de ventosas musculosas para passar tecido ou sangue no seu hospedeiro. Essa é a comparação entre um cestódio e um trematódio. Continuando aqui, para a gente concluir e começar finalmente a falar apenas dos cestódios. Para encerrar esse capítulo de classificação e filogenia, a gente precisa olhar com essa precisão o ciclo de vida do monogínia, que eles são essa prova de simplicidade do ciclo, que é um único hospedeiro, e que ele exige essa certificação morfológica extrema para garantir a dispersão. Vamos observar que essa comparação entre formas adultas e larva. Então, observe essa figura A e B. A gente tem a adaptação do sítio, que a gente falou que é o raptor, que ele não é apenas uma estrutura genérica. Observe que no A, que é uma espécie que habita as goeras do peixe, o raptor, ele é complexo e multipeças para resistir a esse fluxo constante de água. Já em B, que é uma espécie que vive em bexigas de tartaruga, o raptor, ele é unitário. Ele é focado em vetosas para adesão em mucosas internas mais estáveis. E finalmente, se a gente observar o oncomericídio, que é essa figura C, essa unidade de inteligência dentro desse filo, ela possui 3 grupos de cílios para natação e um rapto posterior laval pronto para impacto. É nessa fase que ela garante que o clado neolemata continua
continua encontrando novos hospedeiros. Para fazer esse fechamento filogenético, a gente observa que essa diversidade, ela confirma que os plateumintos, embora sejam simples e por ser acelomados, eles são mestres em engenharia biomecânica. Se a gente analisar esse oncomericídio e essa transição para adulto, como essa perda de cílios e toda essa consolidação do raptor complexo, e exemplificar o conceito de ontogenia, recapitula a filogenia, dentro desse clado neodermata, a gente tem a seguinte resposta, que essa larva ciliar, que é o oncomericídio, ela se assemelha à morfologia dos tubelários de vida livre, porque ela está representando o estado ancestral do filo. A substituição por um tegumento sincicial e o desenvolvimento de órgãos de hiper especializado de fixação no adulto, a gente reflete que essa história evolutiva do clado neodermata é uma linhagem que partiu da liberdade oceânica para a especialização interna obrigatória. Então, com base de tudo que a gente já aprendeu por aqui, por que o tratamento do Monogynia ingueras, que é o A, ele pode exigir uma abordagem mais farmacológica diferente, por exemplo, banhos de imersão, em relação ao tratamento de parasita de bexiga, que é o B, que considera a acessibilidade do fármaco ao sítio de fixação. A resposta é só você observar ali que os parasitas de inguera, eles estão expostos ao meio externo. Ele permite que o fármaco na água luminal externo, ele vai atingir diretamente o raptor por contato. Já quando a gente tem que lidar com esses parasitas de bexiga, urinária, por exemplo, eles estão no compartimento interno isolado. O fármaco, ele precisa ser absorvido primeiro pelo hospedeiro e excretado via renal para atingir os níveis terapêuticos na urina, exigindo uma farmacocinética sistêmica específica para o princípio ativo chegar até o alvo. Antes de finalizar, vamos fazer uma análise comparativa. Estratégia adaptativa em neodermata, que a gente vai comparar essas duas classes do clado neodermata e observar essa evolução que vai moldar essa morfologia distinta, que é a dinâmica nutricional e o sistema digestório. A diferença mais marcante resiste na forma como esse organismo obtém energia. O trematoda, que tem sistema digestório incompleto, que é composto por boca e seco intestinal, que vai lhe permitir ingerir ativamente tecido e fluidos. Em contrapartida, o cestoda, ele tem ausência total do digestório. E a implicação farmacêutica, que como essas tênias dependem exclusivamente da absorção via tegumento, ela se torna biologicamente mais vulneráveis a fármacos que inibem transportadores de membrana ou que causem danos a essa sua outra estrutura de microtríqueos. Aí, outra coisa que a gente tem que relembrar e observar, que é a organização corporal e diagnóstico. A morfologia externa, ela vai refletir as estratégias reprodutivas de emergente. Enquanto o triptódio, ele possui esse corpo foliáceo e não segmentado, o cestódio, ele tem esse corpo segmentado, composto por essas cadeias proglótides, que ela vai estrobilar. E a relevância clínica para o diagnóstico prático. A eliminação desses proglótides grávidas na fezes vai ser um sinal patognômico e um critério-chave para a identificação da espécie do cestódio, algo que não ocorre com o trematódio, cujo diagnóstico ele vai depender majoritariamente da detecção microscópica de ovos. Então, a gente vai identificar o cestódio pela plaglótis, não pelos ovos. Pelos ovos não é possível. Lembre-se disso aí. A complexidade dos ciclos de vida e o controle ambiental. Então, se a gente tem ambos os grupos, vai habitar esse domínio de ciclos complexos, mas com nuances importantes, a gente sabe que os trematóides são obrigatoriamente heteroxenos, ou seja, ele vai exigir pelo menos, no mínimo, ali uns 2 hospedeiros, sendo o primeiro quase sempre um molusco, e o cestódio, ele geralmente vai utilizar 2 hospedeiros, mas com dinâmicas de transmissões bem distintas. Qual que é a visão biológica que a gente tem disso? A gente destaca que o controle das parasitose, ela exige estratégias ambientais diferentes. No caso dos trematódios, o foco vai ser o controle de populações de molusco em coleções hídricas, e quando a gente se trata do cestódio, o foco vai recair na inspeção de carnes e saneamento básico, para evitar a ingestão de ovos ou larvas cisticerco. E, finalmente, a gente vem na parte do mecanismo de fixação e êxito terapêutico, porque a sobrevivência desses vermes, elas depende exclusivamente de sua capacidade de se resistir ao peritautismo e ao fluxo de fluidos. Enquanto os trematóides utilizam de ventosas musculares, que é o oral e acetábulo, para aderir a essas mucosas, o cestódio utiliza esses cólicos, que pode ser dotado de ventosas ou ganchos ou fendas de sucção. Qual é a conclusão que a gente chega disso tudo? Os plateumintos, eles importam porque eles representam o primeiro grande experimento na natureza com bilateralidade e cefalização. Seja na biologia ou na farmacologia, combatendo essas patologias que eles causam, o segredo sempre vai ser compreender esse plano corporal. Até a próxima aula!